Muitas dúvidas são comuns quando falamos da gestão do ativo imobilizado. Vamos esclarecer para que gestores, contadores e administradores possam colocar em prática a gestão do controle patrimonial, controle do ativo imobilizado. Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou diretor da AXS Consultoria Empresarial. Somos especializados na realização de inventários e avaliações patrimoniais para empresas de todos os portes e segmentos em todo o território nacional. E independente de sua empresa ser tributada pelo Simples, lucro presumido ou lucro real, veja as informações desse vídeo, com certeza serão de grande valia para que sua empresa possa colocar em prática a gestão do ativo imobilizado. O ativo imobilizado é o conjunto de bens que tem por objetivo a operação da empresa, ou seja, bens que fazem parte de toda a estrutura da empresa para que a empresa possa realizar suas operações, sejam elas comerciais ou industriais, e também serviços. O ativo imobilizado, contabilmente, é subdividido em contas contábeis, como edifícios, terrenos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, equipamentos de informática, de TI, obras em andamento, entre outras. Tudo isso administrado de forma clara e objetiva pelo controle patrimonial. O controle patrimonial é a ferramenta de gestão para se administrar o ativo imobilizado, onde todos os bens são inseridos nesse sistema de gestão patrimonial, do controle patrimonial, individualmente com suas informações e características, com isso alimentando uma base de dados. E essa base de dados poderá ser consultada e irá gerar informações mensalmente para empresas que têm a contabilidade como uma ferramenta de gestão. O controle patrimonial é um rasão auxiliar da contabilidade. Quando administradores, gestores, contadores, de forma geral, analisam um balanço patrimonial ou um balancete de verificação e podem identificar as contas contábeis do ativo imobilizado com valores sumarizados, valores totalizados. A única forma de conseguir identificar a composição desses totais é por meio do controle patrimonial, onde todos os bens do ativo imobilizado individualmente registrados irão compor esse número. Para isso, é fundamental que sua empresa tenha de fato o controle administrado. Com isso, é fundamental que seja realizado um inventário geral de todos os bens do ativo imobilizado e as movimentações sejam realizadas com base em procedimentos. Movimentações como novas aquisições, transferências, baixas, sejam elas por venda ou por perda, entre outras. Tudo isso pode ser facilmente administrado no controle patrimonial, desde que sua empresa tenha procedimentos claros, redigidos especificamente para a sua empresa, com as particularidades de cada empresa. Toda a gestão do ativo imobilizado se dará por meio do controle patrimonial, onde todas as informações são inseridas e administradas assim que ocorrer qualquer movimentação e também quando for realizada a depreciação. De forma geral, a depreciação é contabilizada mensalmente. E é fundamental que sua empresa tenha um sistema de gestão para realizar a gestão do ativo imobilizado. Muitas empresas optam em realizar por meio de planilhas Excel. Não é a melhor nem mais segura forma de administrar. Acaba sendo, de certa forma, vulnerável à gestão por meio de planilhas. O ideal é que a sua empresa tenha um sistema de gestão, seja ele um módulo de seu ERP ou um sistema próprio. É importante que esse sistema próprio tenha a possibilidade de comunicação com outros sistemas, com outros ERPs, por meio de interfaces ou mesmo de APIs. Uma vez todos os bens cadastrados devidamente dentro do controle patrimonial, dentro do sistema de gestão, os bens são tratados uniformemente. Entretanto, cada qual com sua particularidade. É importante ressaltar que a Receita Federal, por meio de instruções normativas, determina a taxa de depreciação por conta contábil.
É importante deixar claro que essas taxas de depreciação, elas acabam por distorcer análises do ativo imobilizado. É importante que as informações do ativo imobilizado tenham outras informações que são obtidas no momento da avaliação patrimonial, o valor justo de mercado, a vida útil remanescente e o valor residual. Essas informações são fundamentais para se definir a nova depreciação, e essa depreciação tem grande valor para empresas que buscam a tomada de decisão. E tudo isso pode ser feito por meio do controle patrimonial, desde que hajam campos específicos para essas informações. Para se definir o processo para a implementação do controle patrimonial, é fundamental ter algumas informações básicas, principalmente no momento do planejamento. Sua empresa deseja ter o controle do ativo imobilizado apenas para fins físicos ou deseja ter o controle físico-monetário? Ainda no controle físico-monetário, é importante que sua empresa defina se ela quer contemplar todo o ativo imobilizado ou apenas, como diz o CPC 27, bens com valores superiores a R$ 1.200. É importante ressaltar que, quando se opta por controlar apenas bens com valores superiores a R$ 1.200, uma série de outros ativos serão deixados de lado, e isso acaba não contemplando todo o controle do ativo imobilizado. Entretanto, é uma definição que administradores e contadores devem levar em consideração no momento da implantação do ativo imobilizado. Apenas exemplificando, nesse caso, na definição de atender exclusivamente ao CPC 27, alguns bens como impressoras, equipamentos de informática, móveis, entre outros equipamentos industriais de pequeno valor, ficarão de fora. É muito importante que sua empresa defina de forma clara qual será a linha de corte para implementação no ativo imobilizado. E todo esse suporte, a equipe da AXS Consultoria Empresarial pode dar à sua empresa. Para a implementação do ativo imobilizado, do controle patrimonial, é importante que se atenda a algumas etapas. E a primeira dela é o planejamento. Como será, o que será, quando será definido os pontos para a implantação do ativo imobilizado. Para isso, é fundamental que sua empresa defina um time de profissionais que irá discutir o projeto. E esses profissionais, preferencialmente, devem ter alguma experiência na gestão patrimonial. De forma comum, empresas costumam colocar à mesa para discutir esse projeto contadores, administradores, especialistas em logística e também engenheiros. Com certeza contribuirá muito para a realização do projeto patrimonial. E nesse momento de planejamento, as críticas construtivas são de grande valia para a sua empresa ter um controle de fato consistente, robusto e que atenda às necessidades de sua empresa. Há uma dúvida no mercado com relação a realizar o projeto patrimonial com equipe própria ou com empresa especializada. Isso acaba sendo uma definição da empresa. Não existe obrigatoriedade para a realização do inventário geral ou a implantação do controle patrimonial. Ocorre que, de forma comum, empresas que optam em realizar com equipe própria acabam não concluindo todo o projeto. Apesar de não ser regra, muitas vezes, quando conclui, esse projeto não é bem sucedido. Isso ocorre, entre outras razões, por dois fatores. Os participantes do projeto patrimonial não têm qualquer conhecimento do ativo imobilizado e o tempo para o treinamento, para a conscientização é muito curto. Um outro fator também que acaba complicando o projeto patrimonial quando se utiliza equipe própria é que, quando se escala profissionais de outras áreas para a realização do projeto, esses profissionais são requisitados por suas áreas de origem para retomar suas atividades. Com isso, o projeto é interrompido e, quando retomado, acaba não tendo a mesma eficiência. Esses são os dois principais fatores. Com isso, quando se contrata uma empresa especializada na realização de gestão patrimonial, seja de inventário e avaliação patrimonial, todo o processo é realizado com datas pré-definidas, desde o planejamento à entrega de laudos. Isso é fundamental e importante tanto para a contratante quanto para a contratada, poder atender aos prazos pré-determinados. E ao final, sua empresa terá relatórios e laudos de avaliação
devidamente validados, atendendo às especificações técnicas determinadas por normas e também pela legislação. Muitos profissionais acham que os benefícios de ter o controle patrimonial são apenas para empresas tributadas pelo lucro real. Na realidade, não é bem assim. Empresas tributadas pelo lucro real são obrigadas a ter o controle patrimonial, isso para apresentar ao fisco o analítico do ativo imobilizado quando requisitadas e também demonstrar a base de cálculo da depreciação fiscal utilizada para a dedução nos resultados para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Entretanto, ter o controle patrimonial é benéfico para empresas tributadas pelo regime simples, lucro presumido e também o lucro real. Poder ter informações a qualquer momento de todo o universo de ativo imobilizado de uma empresa é fundamental para que as informações do ativo, do patrimônio da empresa, sejam em tempo real. Também saber se há necessidade de um upgrade nos investimentos ou mesmo se há necessidade de investimentos. Um outro fator importante é saber o custo de cada departamento com números não fiscais, mas com números obtidos por meio da depreciação societária, que é obtida na avaliação patrimonial. Tudo isso é fundamental que empresas, independente de utilizar o benefício fiscal, tenham para tomar decisões. E para tomar decisões, qualquer empresa de qualquer porte pode realizar. E o mais seguro é que essas informações sejam informações técnicas, consistentes, não informações obtidas por meio de regras da Receita Federal, que acabam por distorcer toda a análise de empresas que buscam estar sempre à frente em seus segmentos. Empresas tributadas pelo simples ou lucro presumido podem utilizar do ativo imobilizado a depreciação societária para a formação de seus custos. Sabemos que a composição de custos de produtos e serviços são realizadas com algumas subdivisões: insumos, hora máquina, hora mão de obra, transporte, entre outros pontos importantes. E a depreciação faz parte desse conjunto de itens que deve compor o custo de produtos e serviços. E utilizar-se dessas informações com base em laudos técnicos, com certeza fará toda a diferença para a sua empresa, independente se simples, lucro presumido ou lucro real. Tomar decisões com números consistentes fará com que sua empresa possa ter margens competitivas e evite perder negócios, muitas vezes por uma depreciação que acaba distorcendo o custo do produto ou serviço e também inviabilize a comercialização desse produto ou serviço. É fundamental ter a depreciação societária para definir a tomada de decisão no preço de venda, na margem e no custo do produto. Na realização do inventário patrimonial, um fator importante é a definição das placas de identificação. O valor é insignificante diante do projeto. Com isso, sua empresa deve optar pelas melhores placas para realizar esse projeto. Para essa eficiência, sua empresa deve discutir a distribuição de seus ativos. Quais são os ativos? Estão expostos a altas temperaturas, estão expostos ao tempo, à trepidação, entre outros fatores. Com isso, definir a melhor placa. É importante que, em alguns segmentos específicos, podemos citar no segmento médico-hospitalar, hospitais e clínicas, os produtos de higienização são altamente nocivos. Com isso, danificam a impressão e a fixação das placas. Nesse caso, placas especiais devem ser definidas para esse segmento. É óbvio que cada segmento tem suas particularidades e a definição das placas deve ser feita de forma técnica. Um outro fator importante também é o volume de placas. Quando uma empresa tem a segurança de todo o seu parque patrimonial e diz que o número determinado para ser inventariado é X, é seguro que a aquisição das placas seja de um percentual pouco superior, 10 a 15%. Entretanto, quando a empresa não tem a precisão, a segurança na definição dos ativos, do número dos ativos que serão inventariados,
É fundamental que a empresa busque comprar um volume maior de placas, evitando com isso que o projeto patrimonial seja suspenso ou interrompido temporariamente pela falta de placas, pois o processo de produção geralmente dura entre 10 a 20 dias. Com isso, interromper um processo de inventário pela falta de placas pode comprometer, com certeza, toda a precisão do projeto patrimonial. É importante sua empresa ficar atento a esses detalhes. O sucesso do projeto patrimonial, do inventário patrimonial, é de grande importância para qualquer empresa. Mas a continuidade dessa precisão só vai acontecer se a empresa tiver procedimentos claros, procedimentos definidos, com detalhes e características exclusivamente para a sua empresa. Para isso é fundamental que, uma vez definidos procedimentos, o mesmo seja passado a coordenadores e líderes para que toda a equipe absorva a cultura do controle patrimonial. Com isso, movimentações, sejam elas internas ou externas, sejam alimentadas corretamente no sistema de controle patrimonial e sua empresa possa realizar periodicamente inventários rotativos, inventários cíclicos, para ter a precisão nos controles patrimoniais. Uma das etapas do processo de implantação do controle patrimonial após o inventário é o processo de conciliação, onde as bases inventariadas fisicamente serão comparadas com as bases de sua empresa, sejam elas bases contábeis ou extracontábeis. Todo esse cruzamento de informações é fundamental para dar precisão, para evitar que bens não tenham sido identificados, não tenham sido localizados no processo de inventário. Esse cruzamento é fundamental que seja feito para dar a eficácia no projeto. Ocorre que muitas empresas não têm uma base contábil confiável e também não dispõem de controles extracontábeis. Diante desse fato, informações da contabilidade histórica são cruzadas, na medida do possível, é óbvio, e após todo o processo, daremos um corte, implementando as informações obtidas no inventário patrimonial seguido de avaliação patrimonial, para que a partir dessa data sua contabilidade utilize as informações obtidas no inventário seguido de avaliação patrimonial. O passado não há como ser modificado, mas da data do inventário em diante, sua empresa obedecerá às informações obtidas com o inventário patrimonial. E a partir daí, apenas alimentará novas aquisições, baixas e transferências. Um fator importante em todo esse processo é a avaliação patrimonial. Muitas empresas acabam não optando em realizar no momento do inventário patrimonial. Entretanto, é de grande importância para empresas que buscam enriquecer a gestão empresarial. A avaliação patrimonial tem como objetivo redefinir os valores dos ativos, por meio de avaliações de similaridade. Bens com as mesmas características físicas são buscados no mercado para ser um parâmetro de avaliação de seus ativos. É óbvio que, considerando a depreciação técnica e o estado de conservação de seu ativo. Também são definidas a vida útil e a vida útil remanescente, fatores importantes para definir uma nova depreciação do bem em análise. Um outro ponto importante também é a definição do valor residual. O valor residual é a definição do valor que o bem será colocado à disposição para uma possível venda. E a empresa, tendo a informação do valor justo de mercado obtido na avaliação, a vida útil remanescente e o valor residual, sua empresa terá de fato a depreciação técnica que será contabilizada em seus resultados, dando maior precisão aos números da DRE de sua empresa. Também na avaliação patrimonial, costumamos realizar o teste de impairment, ou teste de recuperabilidade. O teste de impairment é uma exigência legal que as empresas de auditoria costumam exigir anualmente das empresas. O teste de impairment visa a avaliação de itens individualmente, itens com grande valor agregado. O objetivo do teste de impairment é evitar que ativos sejam reportados no balanço patrimonial acima do valor recuperável. E para se obter o valor recuperável, é realizado a avaliação por meio da similaridade e também a geração de caixa de cada ativo.
É muito comum a realização com base na similaridade. E esse valor recuperado definido, o mesmo é comparado ao valor líquido contábil. Caso o valor líquido contábil esteja superior ao valor recuperável, sua empresa deverá fazer um ajuste de impairment e esse ajuste deverá ser registrado contabilmente. Isso dará consistência às informações e segurança para que seus ativos não distorçam o balanço patrimonial. É uma exigência legal e as auditorias, de forma geral, costumam exigir. Há uma dúvida no mercado quanto à realização de avaliação de ativos. A Lei 6.404/76 definia a possibilidade de empresas realizarem a reavaliação patrimonial, isso registrando em estatutos, inclusive. Com a legislação 11.63807, foi extinta a reavaliação de ativos, mas em 2009, uma nova lei deu a possibilidade a empresas de realizarem a avaliação de ativos, não somente o ativo imobilizado. O AAP, Ajuste de Avaliação Patrimonial, possibilita a empresas de realizarem a avaliação de ativo e passivo a valor justo de mercado. Quando falamos do ativo imobilizado, que geralmente são os bens com maior valor agregado, é fundamental que sua empresa possa registrar a avaliação de seus ativos no balanço patrimonial, dando mais consistência. Você que é contador sabe o quanto constrangedor é apresentar um balanço com um valor residual próximo do zero, quando na realidade a sua empresa tem todo um universo de grande importância monetária no ativo imobilizado. Porém, diante dos efeitos da depreciação fiscal, os números da contabilidade distorcem a realidade da empresa. Por isso, é fundamental que sua empresa realize a avaliação dos ativos e registre contabilmente. Para a empresa que opta em realizar a avaliação patrimonial e ter a definição da depreciação societária, é importante que a depreciação societária seja contabilizada e apresentada na DRE de sua empresa, demonstração do resultado do exercício. E a depreciação fiscal, utilizada apenas para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social, seja administrada gerencialmente. Dessa forma, seus números contábeis estarão muito mais consistentes e também não deixarão de atender ao fisco por meio de ajustes no LALUR da depreciação fiscal. É importante que sua empresa, com a realização da avaliação patrimonial, realize as duas depreciações. Isso é fundamental para a tomada de decisão e para o benefício fiscal. Um outro ponto importante é quanto à periodicidade da realização de inventários patrimoniais. De forma geral, a lei exige, o CPC 27 define, que empresas devem fazer anualmente. Nós, da AXS Consultoria Empresarial, entendemos que um inventário patrimonial bem-sucedido pode ser realizado a cada 2 anos. Entretanto, é importante que sua empresa realize de forma aleatória ou com programações inventários cíclicos, inventários rotativos, onde um percentual de bens de centros de custos de unidades ou de forma aleatória seja levantado e validado para dar consistência à precisão do controle patrimonial. Com esse inventário cíclico sendo realizado periodicamente, sua empresa pode estender a realização de inventários gerais do ativo imobilizado para cada 2 anos. Porém, é importante ficar atento que a exigência do impairment test, da avaliação dos ativos por empresas de auditoria, é que o mesmo seja realizado anualmente, para evitar distorções, para evitar que bens que fazem parte de linhas de produção descontinuadas distorçam os números do ativo imobilizado, distorçam o balanço patrimonial. Com isso, a avaliação patrimonial anualmente e o inventário geral bem-sucedido a cada 2 anos. Quando se contrata uma empresa especializada em gestão patrimonial, o sucesso de todo esse processo, de todo esse projeto é grandioso. Todas as etapas são definidas, são discutidas e todos os processos são devidamente apresentados à empresa para dar consistência tanto na administração, na gestão, quanto também para dar suporte a empresas de auditoria que venham fazer o trabalho em sua empresa. A AXS Consultoria Empresarial está no mercado de inventários e avaliações patrimoniais há mais de 10 anos,
Temos projetos em grandes grupos empresariais e nossa equipe está distribuída nas principais cidades do país, visando atender com mais agilidade e precisão os projetos de nossos clientes. A XS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em inventário e avaliação patrimonial. Nossos laudos de avaliação são aceitos pelas principais empresas de auditoria do país e nossos projetos visam atender demonstrações contábeis, laudos de PPA, alocação do preço de compra, recuperação judicial, entre outros. Entre em contato, vamos conversar. Nossos projetos são realizados em todo o território nacional, atendendo empresas de todos os portes e segmentos. A XS Consultoria Empresarial. Somos especializados no ativo imobilizado. Aguardamos você!